No coração da Escócia, onde a neblina parece ter vontade própria e o vento sopra como se carregasse mensagens de séculos atrás, ergue-se um dos lugares mais enigmáticos do mundo, o Castelo de Edimburgo. Construído sobre um antigo rochedo vulcânico, ele domina o horizonte como um sentinela silencioso. Mas por trás das muralhas imponentes e das bandeiras tremulando, existe uma história que poucas pessoas têm coragem de contar. Uma história que fala não apenas de guerras e reis, mas de um espírito que vaga entre os vivos, o tamborilador sem cabeça. Ao longo de mais de 900 anos, o castelo testemunhou invasões vikings, rebeliões escocesas, execuções brutais, torturas em masmorras subterrâneas e guerras intermináveis contra a Inglaterra. Suas paredes absorveram cada grito, cada golpe de espada, cada lamento. E hoje, dizem que o castelo devolve esses sons, nos momentos em que ninguém está lá para ouvir. Mas nenhum ruído é tão temido quanto o som do tambor. Um som seco, ritmado, militar. Um som que parece surgir do nada e ecoa pelos corredores de pedra como se estivesse dentro das paredes. A história começa por volta de 1650, quando o castelo estava prestes a ser atacado por forças inimigas. Durante a madrugada, um guarda relatou ter visto a silhueta de um jovem soldado tocando um tambor no topo das muralhas. Ele caminhava com postura firme, como se estivesse prestes a liderar um batalhão. Mas ao se aproximar, o guarda percebeu algo que gelou seu sangue. O soldado não tinha cabeça. O uniforme militar estava completo. As mãos batiam no couro do tambor com precisão. Mas acima do pescoço, havia apenas o vazio, como se a escuridão tivesse devorado sua identidade. Quando o guarda chamou reforços, a figura desapareceu na neblina, e naquele mesmo dia, o castelo foi atacado. Desde então, o tamborilador ficou conhecido como um presságio de tragédias. Existem diversas hipóteses sobre sua origem. Um jovem soldado traído pelos próprios companheiros. Alguns historiadores acreditam que ele teria sido acusado injustamente de espionagem. No século XVII, a punição para isso era simples e cruel: decapitação pública. O corpo teria sido enterrado às pressas nas proximidades do castelo, e o espírito, incapaz de compreender sua morte brutal, vagaria até hoje. 2. O tamborilador usado como mensageiro de guerra. Crianças e jovens eram frequentemente colocados como tamboriladores. Eles levavam ordens ao campo de batalha, mas também eram alvos fáceis. Muitos deles morreram sozinhos, feridos e esquecidos. O fantasma poderia ser o eco de um desses mensageiros. 3. A ossada descoberta em 1990. Durante uma obra de restauração, os trabalhadores encontraram ossos humanos escondidos atrás de uma parede. Entre eles, o esqueleto de um jovem, curiosamente sem crânio. A notícia reacendeu a lenda e fez muitos acreditarem que o fantasma tinha finalmente sido encontrado. Ao contrário de muitas lendas antigas, esta não parou no passado. Até hoje, guardas e funcionários do castelo relatam sons que vêm do nada. Batidas rítmicas de tambor-passos apressados, como de soldados marchando, portas de madeira rangendo e se fechando com violência, vozes abafadas em gaélico antigo. Tudo isso em áreas onde não há ninguém. Funcionários afirmam ter visto, por frações de segundo, um uniforme militar antigo, botões brilhando à luz, braços movendo baquetas à sombra de um homem. Mas nunca o rosto. Alguns turistas juram ter captado uma figura misteriosa em fotos, especialmente no entardecer, quando a neblina cobre as muralhas como um lençol. Taxinha sensações físicas. Os visitantes relatam arrepios repentinos, pressão no peito, sensação de estar sendo observado e toques no ombro, como se alguém chamasse por eles. Mas quando viram, não há ninguém. De todas as crenças, uma é a mais temida. Quando o tambor toca, o castelo será assolado por tragédia. E ao longo dos séculos, testemunhas afirmam ter ouvido o som. Ninguém consegue explicar. Dias antes de batalhas. Momentos antes de incêndios e até antes de acidentes envolvendo turistas. Mas muitos afirmam que o castelo sente o que está por vir. E o tamborilador sem cabeça seria o mensageiro desse pressentimento. O castelo hoje, um portal entre dois mundos. À noite, o castelo de Edimburgo se transforma. As sombras se alongam como braços tentando alcançar os vivos. A neblina cobre escadas, corredores e pátios. O vento captura ruídos que não fazem sentido. Cada pedra parece contar uma história que ninguém pediu para ouvir.
É um dos raros lugares onde se tem a sensação de que o passado nunca foi embora. E que os mortos, talvez nunca tenham partido. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente e nos dê dicas de mais assuntos para o nosso canal.